Só que o senhor também é um especialista também na área de teologia sistemática. Primeiro, a gente precisa desminuciar isso aqui, trazer, separar as peças e entender o que é teologia sistemática. E qual que é a diferença da teologia sistemática para qualquer outro tipo de teologia? Tá, a pergunta é boa. Na verdade, a teologia sistemática ela foi sendo desenvolvida em nomes, em temas, mais recentemente. E a teologia em si, ela é chamada de sistemática porque ela segue um sistema organizacional da Escritura. A Escritura é a revelação de Deus, ok? Mas Deus não revela a sua palavra dentro de um sistema em que a teologia sistemática organizou. Ele revela a sua palavra a partir da criação, queda, redenção, a revelação do Gênesis e assim sucessivamente. Quando você vê ali, você vê a teologia criacional, você vê a teologia da queda, você vê a teologia do homem, você vê a teologia de Cristo. O que a teologia sistemática faz? Ele pega essa teologia bíblica que está esparramada na Escritura, ok? E constrói um sistema onde a gente poderia explicá-la a partir desse sistema de forma mais, assim, lógica, ok? Então você pega lá, o que a sistemática faz? Ela começa a explicar a partir do quê? Da Escritura. Ela começa a explicar a respeito da revelação de Deus. O ponto de contato do teólogo sistemático é a Escritura. O teólogo sistemático começa a mostrar a importância da Escritura, a veracidade da Escritura, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade bíblica. Depois que ele faz isso, ele vai para qual área da organização sistemática? Para a teontologia. Agora ele começa a explicar a respeito do ser de Deus, das obras de Deus. Ele começa a explicar a respeito daquilo que Deus fez, dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, da tripessoalidade de Deus. Então veja, o propósito da teologia sistemática é organizar uma teologia que está esparramada na Bíblia. A Bíblia não começa falando que a Bíblia é inspirada, é inerrante e infalível. Mas o apóstolo Paulo fala isso. Pedro fala isso. Então o que a sistemática faz? Ela pega, organiza as teologias de um ponto crescente. Para quê? Para que a gente entenda melhor a revelação da Escritura. Aí você, depois que estuda teontologia, você vai estudar o quê? Você estudou a respeito do ser de Deus, da grandeza do Senhor. Agora você vai estudar a respeito do homem. Aí você vai estudar a respeito da queda do homem, da miséria do homem, da necessidade do homem, do que aconteceu com o homem. Pronto, é uma antropologia bíblica. Lembra? Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, está ali, revelado, esparramado na Escritura. A teologia vem e organiza. Depois que você estuda a respeito do homem e vê o que o homem se tornou, cristologia. Porque a cristologia vem falar a respeito de quem? De Cristo, da união das duas naturezas, da encarnação do Verbo, da pessoa de Jesus, do que ele veio fazer e assim sucessivamente. Depois que você estuda cristologia, você vai estudar o quê? Soterologia. Como é que esta obra de redenção de Cristo é aplicada na sua vida, é aplicada no seu coração. É dessa forma. Então, o que a teologia sistemática faz? Ela organiza o conteúdo bíblico e apresenta a você de uma forma assim mais perceptível, mais assim visível, mais palatável, para você olhar e entender a revelação de Deus de uma forma coerente, de uma forma lógica, né? Porque a teologia bíblica ela é uma teologia que, na verdade, ela é a mãe da teologia sistemática, né? A avó, porque você tem a teologia bíblica, você tem a teologia exegética e você tem a teologia sistemática. Então, o teólogo sistemático ele tem que ser bíblico, ele tem que ser exegético. Para quê? Para que ele não use simplesmente de filosofias dentro do conteúdo dele, mas ele use também daquilo que está revelado para poder edificar, construir um pensamento bíblico genuíno e fortalecido na vida das pessoas.